Tudo bem, pessoal. Então, vamos conferir aqui a resolução dos exercícios, né, do final do livro, nosso livro 2, tá bom? Começando, portanto, na questão de número 1, que ela diz assim: o hidróxido de sódio tem massa molar 40 gramas por mol, é um material altamente higroscópico, ou seja, absorve grande quantidade de água quando exposto ao ambiente. Um técnico de laboratório preparou 500 ml da solução de hidróxido de sódio, pesando 4 gramas da substância que havia sido exposta ao ambiente durante certo tempo. Para verificar a concentração da solução preparada, ele titulou uma amostra de 20 ml da solução, que foi preparada, né? O que acabou consumindo 36 ml da solução titulante de ácido clorídrico, HCl, cuja concentração era de 0,1 mol por litro. A letra A pede para você equacionar a reação de ionização do ácido clorídrico com a água e, em seguida, determinar a geometria do cátion formado nessa reação. Essa primeira pergunta do item A, ela necessariamente não tem relação com o conteúdo que vocês estudaram, né? Agora nessa última parte que foi titulação, tá? Na verdade, esse assunto, ele remete a um conteúdo visto ano passado, na primeira série. Então, não é exatamente algo que a gente vai se preocupar aqui, tá? No nosso livro 2, mas subtens que você não esqueceu. Então, veja só. Na letra A dessa primeira questão, quando ele pede qual é a reação que acontece entre o HCl e a água, na primeira série a gente aprende que o ácido, quando se encontra com a água, ele forma um cátion, que é o cátion hidroxônio. Isso aqui está em solução aquosa. O 4-hidroxônio é acompanhado de um contraíon, que é o ânion cloreto, tá certo? Então, isso aqui é lá na primeira série, quando se estudam ácidos e bases. Mas você não lembra, então estamos revisando aqui, ó. Forma o cátion hidroxônio. E a outra pergunta, ainda no item A, com relação à geometria, também é lá na primeira série, tá? Ou seja, você teria que lembrar que o H3O+, ele se comporta da seguinte maneira. Se eu tivesse apenas H2O, então teria uma geometria que a gente chamaria de geometria angular. Só que o que é que acontece? Esse hidrogênio a mais, ele se liga à molécula da água através de uma ligação coordenada, tá certo? E nós temos um outro par de elétrons aqui também. O resultado é que o hidrogênio que é positivo, ele confere essa carga positiva a toda a nossa estrutura, tá certo? E antes que você pense em dizer que essa geometria é uma geometria trigonal, porque lembra muito o formato de um triângulo, na verdade não é isso, tá? Veja, nós temos um par de elétrons aqui que vai repelir as duas ligações covalentes simples e acaba repelindo também a ligação covalente coordenada. De tal maneira que a geometria de fato para o H3 ou mais seria algo parecido com a estrutura piramidal, tá certo? Então a gente teria algo semelhante, parecido com isso aqui, tá bom? Essa representação é uma representação tridimensional, tá bom? Então isso aqui vai acabar dando o formato de uma figura geométrica conhecida como pirâmide. E aí o nome da geometria nesse caso é geometria piramidal. Lembrando que há uma carga positiva, tá? Há uma carga positiva envolvida nessa estrutura, devido ao H+, que acabou vindo do ácido, tá bom? Então, na verdade, aqui você tem uma geometria do tipo piramidal, tá bom? Então, letra A seria isso daí. Voltando aqui para o livro, a gente tem agora a letra B. E aí a letra B, ela diz assim: calcule a massa de água absorvida pelo hidróxido de sódio enquanto ele ficou exposto ao ambiente. Pois bem, o que está acontecendo aqui? Veja, imagine que você pegou essa substância que é o hidróxido de sódio, tá? Você pegou o hidróxido de sódio. Só que ele passou muito tempo guardado e pode ter havido contaminação com a água do ambiente. Por quê? Porque ele está dizendo que o hidróxido de sódio ele é higroscópico. Então, suponha que você tem lá o frasquinho, né, com hidróxido de sódio. Aí, por alguma razão,
a água que está presente no ambiente, ela acabou se incorporando no produto, tá? Devido provavelmente ao abrir e fechar do frasco, tá certo? E aí muitas vezes acaba absorvendo tanta água que, apesar do hidróxido de sódio ser sólido, ele acaba se dissolvendo nessa água e quando você vai abrir o frasco, você encontra uma pasta meio líquida, né? Então, isso acontece bastante com o hidróxido de sódio, tá? Resultado. Nós queremos calcular exatamente qual foi a quantidade de água que apareceu aqui. E aí, para fazer esse cálculo, a gente vai empregar uma técnica chamada titulação ácido-base. No que consiste a titulação ácido-base? É simples. Você vai pegar um ácido de concentração conhecida e vai reagir com a base de concentração desconhecida. Ou pode ser o oposto também. Eu posso ter uma base de concentração conhecida e eu não sei a concentração do ácido. Aí, como o nosso ácido é o HCl, ele vai reagir nessa titulação com o hidróxido de sódio, que é o NaOH. Lá da primeira série também, a gente aprende que uma reação entre um ácido e uma base é uma reação de neutralização que forma sal e água. Então, o sal formado é o cloreto de sódio e a água a gente já sabe, H2O, tá bom? Muito bem. O princípio da titulação diz que quando a gente tiver uma certa quantidade de ácido em mol, ou seja, o número de mol do ácido na titulação após a reação completa tem que ser exatamente igual ao número de mol da sua base, tá certo? Só que aqui eu vou acrescentar uma informação adicional, que é a seguinte. Suponha que o balanceamento da equação você não soubesse, tá? Então, vou dizer que o coeficiente estequiométrico do ácido é a letra A e o coeficiente estequiométrico da base seria a letra B. Aí, o que é que vai acontecer? Na hora que você escrever que o número de mol do ácido é igual ao número de mol da base, complemente colocando o coeficiente da base multiplicando o número de mol do ácido, tá certo? E você vai fazer o coeficiente do ácido multiplicar o número de mol da base. Eu não vou entrar em detalhes porque é que isso funciona, tá? Mas acredite, esse passo ele é crucial. Então, ó, o número que tiver na frente da fórmula do ácido, você vai multiplicar pelo número de mol da base, e o número que tiver na frente da fórmula da base, você vai multiplicar pelo número de mol do ácido. Então, você faz um cruzado aqui, tá certo? A questão é que neste exemplo, nesse caso, quanto é que vale o coeficiente do ácido? O coeficiente do ácido é igual a 1, tá? E essa expressão já está balanceada. A gente não precisa se preocupar com o balanceamento, mas nem sempre será assim. E o número que balanceia a fórmula da base também é igual a 1. De tal maneira que a gente pode simplesmente, né, multiplicar por 1. E agora a minha expressão ficou. Se o B é igual a 1, 1 vezes qualquer valor é o próprio valor. Então, o número de mol do ácido é igual, aqui também vale 1, certo? E aí vai ser igual ao número de mol da base, tranquilamente. A gente tem que fazer mais nada nesse caso. Perfeito? Agora, se por acaso o A fosse 2, aí eu teria que multiplicar o N da base por 2. Se o número da base aqui, ou o coeficiente da base, fosse 5, eu teria que multiplicar o número de mol do ácido por 5. E assim por diante. Nesse caso, todo mundo é igual a 1, não vai ser problema, tá? Muito bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ter esse número de mol do ácido, esse número de mol da base, expressos em termos de concentração. E aí, como é que eu posso encontrar um jeito de escrever a concentração do ácido, a concentração da base aqui? Se nós lembrarmos que a concentração em mol por litro é o número de mol dividido pelo volume, olha o que é que eu vou fazer. Ó. Eu posso dizer que o número de mol é a concentração em mol por litro multiplicado pelo volume. Ou seja, onde vocês estão vendo número de mol do ácido, eu posso simplesmente escrever que é a concentração em mol por litro do ácido multiplicado pelo volume do ácido que eu usei na titulação, que vai ser igual ao número de mol da base, que eu posso reescrever como sendo a concentração em mol por litro da base multiplicado pelo volume de base que eu usei na minha titulação, tá certo? Eu tenho esses valores, então, se vocês procurarem lá no livro, vocês vão perceber, ó,
que a gente tem essas informações. Veja só. Ele falou que você preparou hidróxido de sódio colocando 4 gramas em meio litro, 500 ml de água, tá bom? Então vamos imaginar essa situação, certo? Vamos imaginar isso daqui, ó. Você pegou um frasco, aí dentro desse frasco que tem 500 ml de água para preparar a solução, foram acrescentados 4 gramas de hidróxido de sódio, certo? Lá no livro ele está dizendo que quando você fez isso, a titulação que foi realizada, ela pegou apenas uma parte desses 15 ml. Você pegou apenas 20 ml da solução para titular, tá certo? Ou seja, quando eu montei o sistema da titulação, eu fiz o seguinte, eu peguei aqui um frasco, esse frasco ele é chamado de bureta, tá? E aí eu coloquei o meu hidróxido de sódio dentro dessa bureta. É um frasco de vidro bem comprido, ele tem uma torneirazinha aqui, ó, que eu posso controlar a quantidade de hidróxido de sódio que eu vou usar na minha titulação, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, os meus 20 ml. Pronto. Aí o que é que acontece? Eu titulei usando ácido clorídrico. Então, aqui dentro a gente vai ter, ó, ácido clorídrico, tá certo? Esse ácido vai reagir com o hidróxido de sódio que vai estar pingando aqui lentamente, tá? Durante o processo de titulação. Aí o que foi que ele falou? Que nessa brincadeira a gente gastou na nossa titulação, olhando aqui para o livro, você gastou 36 ml de ácido para titular os 20 ml da nossa solução de hidróxido de sódio, tá? Eu vou só fazer aqui uma modificação, porque se ele disse que você gastou 36 ml, é porque lá no vidro chamado bureta, esse aqui mais longo, tá? Se quiser a bureta, na verdade você não colocou o hidróxido de sódio não. Da forma como está escrito, esses 20 ml aqui, você colocou foi dentro do frasco que vai receber, né, o conteúdo da bureta, tá bom? Então, corrigindo, os 20 ml de hidróxido de sódio a gente colocou aqui, certo? Então aqui eu coloquei os 20 ml de NaOH. E o ácido, esse sim, tá? O ácido ele tá aqui dentro. Ó, o HCl. Perfeito? Então o ácido veio, eu controlei aqui, ó, a quantidade que seria usada na titulação e o resultado foi que até verificar que tudo reagiu, um volume de ácido gasto, nesse caso, corresponde a 36 ml. E já vou aproveitar para dizer também que a concentração do ácido, isso está lá na questão, é igual a 0,1 mol por litro, certo? Então perceba que eu já tenho o volume que eu usei para reagir completamente, tenho a concentração do ácido. Quanto foi que eu utilizei aqui de hidróxido de sódio? Qual foi o volume de hidróxido de sódio? O volume de hidróxido de sódio foram os 20 ml. Agora, eu não sei a concentração de hidróxido de sódio, então isso aqui eu vou ter que determinar, tá bom? E observe o seguinte, o MV do ácido é igual ao MV da base. A única informação que eu não tenho é a concentração da base, eu posso encontrar ela rapidamente usando aquela expressão que a gente definiu no início. Ó. Esse aqui é o ácido, aqui é o volume do ácido. Isso daqui é a concentração da base que eu não sei, e aqui eu tenho o volume da base. Tá? Então, se eu substituir aqui, concentração do ácido, 0,1. Volume do ácido que eu gastei na titulação, 36 ml, tá? Aí, deixa eu até fazer o seguinte, é 0,1 mol por litro. Vou colocar as unidades aqui bonitinho, certo? Aí a concentração da base, eu não sei. E o volume da base utilizado foram 20 ml, tá? A questão é a seguinte, dentro desses 20 ml,
tudo que tem aqui é hidróxido de sódio, então, como o hidróxido deve estar contaminado, né, porque ele é higroscópico, provavelmente dentro dos 20 ml não tem exatamente a quantidade que eu coloquei. E a titulação, com essa continha, ela permite dizer exatamente quanto é que você tem, tá certo? Então, se eu resolver isso aqui, ml vai embora com ml, e eu posso escrever que a concentração de hidróxido de sódio, ela vai ser igual 36 multiplicado por 0,1 é 3,6. O 20 que está multiplicando a concentração da base passa para o outro lado dividido, certo? Como o ml foi cancelado, sobram apenas as unidades de concentração, que é o que eu quero, e está aqui em mol por litro. Se eu fizer então agora a continha para saber a concentração da base, 3,6 dividido por 20. Se eu dividir isso aqui por 2, dá 1,8, tá? Aí 1,8 dividir por 2, agora eu tenho que dividir por 10. Então, 0, deixa me ver, 18 mol por litro, tá? Essa é a concentração da sua base a cada litro. Agora perceba, eu não preparei 1 litro, eu preparei 500 ml. Então, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Então, se você tem 0,18 mol de base em 1 litro, né? Isso aqui é a concentração real da base. Eu posso dizer que é a mesma coisa que 0,18 mol da minha base em 1000 ml. Só que perceba, eu não preparei 1 litro, eu preparei 500 ml. Então, eu posso achar rapidinho quantos mol tem 500 ml. Ó. Se eu dividir o 1000 por 2, dá 500. E como você dividiu por 2 aqui embaixo, para não alterar a fração, você divide por 2 aqui em cima também. E 0,18 dividido por 2 dá 0,09 mol de NaOH, tá certo? Pois bem, em 500 ml eu tenho 0,0 mol de NaOH, mas a questão, ela não usa mol, né? Ela usa grama. Então, veja, eu coloquei 4 gramas. Será que os 4 gramas que foram acrescentados continuam lá? Só vai ser verdade isso se 0,0 mol de NaOH correspondessem a exatamente 4 gramas. Mas tudo me leva a crer que essa quantidade de mol não é exatamente os 4 gramas que eu coloquei. Então, para saber se é ou não de verdade, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que pegar esse valor que está em mol e passar para grama. E como é que eu transformo mol para grama? Se você lembrar que o número de mol é igual a massa dividido pela massa molar, para calcular a massa em gramas, é só você pegar o número de mol vezes a massa molar. A questão deu a massa molar do hidróxido de sódio, diz que é 40 gramas por mol. E o número de mol que está lá de verdade é 0,0 mol, tá certo? E quando eu multiplico por 40 gramas por mol, que é a massa molar do hidróxido de sódio, isso você não tem que saber, né, de cabeça, ó. Lá no livro, se a gente for atrás, aparece bem aqui, pessoal, ó. A massa molar do hidróxido de sódio é igual a 40 gramas por mol, por isso que eu coloquei lá, tá certo? Então, voltando aqui, quando eu faço essa continha, olha o que eu vou encontrar. 9 vezes 4 é 36, tá bom? Só que você tem duas casas decimais e tem uma dezena aqui. Então, o meu valor 36 vai dar 3,6 gramas, tá certo? De NaOH puro, de verdade, que está lá nos meus 500 ml. Só que perceba, você colocou 4 gramas. Desses 4 gramas, 0,4, já que é apenas 3,6 é de hidróxido de sódio, 0,4 são impurezas. No caso, a nossa impureza vai ser o quê? A água, tá bom? Então, veja, ó, se você tem 3,6 gramas de NaOH puro, sabe aqueles 4 gramas que a gente colocou? Esses 4 gramas é do NaOH mais a água que foi
absorvida, certo? Então, se a gente fizer a diferença, tirar somente o NaOH puro, sobram 0,4 gramas de água, que foi a água que contaminou o nosso hidróxido de sódio, certo? Então, se eu fizer aqui a diferença, encontro a resposta, portanto, do item B de bola.